Bom dia, meus alunos, notadamente do primeiro período matutino, da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. Ultrapassado este primeiro momento, que deu-se em razão das avaliações pertinentes à primeira etapa, no valor de 30 pontos, daremos continuidade aos nossos estudos. Vocês devem bem se lembrarem de que nas primeiras aulas nossas, ao mostrar a importância da disciplina de EAD nos cursos jurídicos do país, dissera para os senhores que tal disciplina, de caráter de iniciação ao direito, ela se preocupa com conceitos gerais e não com conceitos específicos, vez que os conceitos específicos são tratados nos diversos ramos da árvore jurídica, como é o direito constitucional, o direito administrativo, o direito privado e os diversos ramos do direito público, seja ele interno ou externo. Então, daí, mostramos a importância de tal disciplina. Veja, o nosso objetivo hoje, já que a IAD se preocupa com conceitos gerais, como justiça, dignidade, solidariedade, respeito, fato jurídico e outros conceitos também importantes, o nosso objetivo é trabalharmos o fato jurídico. Mas o que seria esse fato jurídico? É todo o acontecimento natural ou humano capaz de criar, de modificar, de extinguir direitos e deveres. Logo, se é todo acontecimento natural ou humano, ele vai refletir dentro do direito. O simples fato de cair uma árvore durante uma tempestade tem relevância no mundo jurídico. O fato de haver uma enchente, um maremoto, um terremoto, também tem relevância no mundo jurídico. O fato de alguém adquirir a maioridade, o fato de alguém ser emancipado, o fato de alguém cometer um homicídio, tem relevância no mundo jurídico, conforme será visto a seguir. Então, para melhor entender esses fatos jurídicos, vamos buscar na doutrina. Então, a classificação perante a doutrina, já que você sabe muito bem que a doutrina ela está naquelas fontes do direito, são aquelas obras, as coletâneas deixadas pelos nossos jurisconsultos, que vai nos ajudar sobremaneira a entendermos os institutos. Então, pela classificação, esse fato jurídico pode ser um fato natural. Como o próprio nome está indicando, é próprio da natureza. E esse fato jurídico natural se desdobra em fato ordinário e extraordinário. O que diferencia o ordinário do extraordinário? Porque o fato natural ordinário, ele acontece pela própria natureza, mas de forma esperada. Então, o simples fato de você adquirir a maioridade, a morte, são ordinários. E qual a consequência do nascimento, do óbito ou da aquisição da maioridade? Veja que, notadamente no campo da maioridade, nós percebemos que sob a égide do direito penal, a pessoa, ainda na condição de não ser maior, ele estaria amparado ou seria aplicado, no caso dos seus atos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/90. Já, se no campo do ilícito penal já adquirir maioridade, aplicar-se as regras, as sanções pertinentes ao Código Penal. É sabido que se determinada pessoa, sendo ele incapaz ou relativamente incapaz,
aplicar-se-á nas regras do Código Civil, no direito privado, os institutos da assistência e da representação. Com essa maioridade, cessa os institutos da representação e da assistência. Então fica claro aí o fato natural ordinário. E o extraordinário? O extraordinário, a forma é aquela que ocorre de forma inesperada. Então são as catástrofes, são os maremotos, são as enchentes, são os terremotos, aplicando-se no caso em questão o caso fortuito e a força maior, que por si só, em regra, rompem o nexo de causalidade, ok? Visto o fato natural desdobrado em ordinário e extraordinário, há uma outra classificação dos fatos jurídicos, que é o ato humano. Se é ato humano, ele decorre da própria vontade humana. Esse ato humano vai se desdobrar em ato humano lícito, que é aquele praticado em consonância com o ordenamento jurídico, e o ato humano ilícito, que é aquele que gera dano e que, por esse motivo, é um dos pressupostos da responsabilidade civil. Portanto, amparado no artigo 186 do Código Civil Brasileiro, é muito claro ao tratar desse ato humano ilícito. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, ao combinar o artigo 186 com o artigo 927 do Código Civil Brasileiro, ao predispor que ao 927, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem é obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Percebe-se então claramente, meus amigos, de que na etiologia da responsabilidade civil, em que nos ensinamentos de Demogue, ele diz que para haver a responsabilidade é necessário que estejam presentes a ação ou omissão do agente, o dano e o nexo de causalidade, chegando-se então à conclusão de que, pelo ato humano, por uma conduta que afronta a norma, que afronta o direito, havendo danos materiais ou morais, este agente se vê responsável pelos danos causados.